Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai criar uma calculadora bem simples aqui utilizando o Python e o Tkinter aqui no caso. E ela vai ficar desse jeito, é uma calculadora bem simples, relativamente simples no caso aqui, não é tão simples implementar o código de uma calculadora assim, mas vai dar uma boa noção para você entender como posicionar as coisas na tela, como criar um label, um input aqui no caso que é uma entry, como personalizar os botões, a grid e assim por diante. Bem, é mais voltado para a interface gráfica aqui no caso. Então a gente poderia fazer contas aqui de mais, de menos, de exponenciação no caso aqui. O que a gente quiser, colocar parede. Aqui eu estou utilizando o teclado para digitar, mas a gente pode digitar também com os botões aqui no caso, pressionar o igual, fazer o que a gente quiser aqui com essa calculadora. Então, vamos sem mais delongas para o código para a gente montar essa interface e a funcionalidade dela aqui. Então vamos começar o negócio aqui. Para a gente começar, eu vou fazer o seguinte, eu já criei uma pasta aqui e eu não vou precisar criar um ambiente virtual, porque a gente só vai utilizar coisas que já vem built-in com o Python, né, no caso. Então a gente não precisaria, em teoria, de um ambiente virtual. Mas, se você quiser, a gente já falou sobre isso aqui nesse canal, se você quiser, é interessante sempre criar um ambiente virtual. Então aqui para mim, no Ubuntu, no caso aqui eu estou utilizando o Ubuntu 20.04, eu vou chamar o comando Python 3, -m, venv e venv. No Windows, você só vai remover o 3 aqui do comando, né, no caso. Só que no Windows tem aquele esquema também, que eu já pressionei Enter e criou a pastinha aqui do meu ambiente virtual. Vou tentar aumentar um pouquinho a fonte aqui. No Windows tem um negócio que você tem que fazer. Você tem que abrir o PowerShell lá com administrador, no caso ali, e digitar o seguinte: quando você abrir o PowerShell com o administrador, você vai digitar set execution policy, acho que é isso mesmo, unrestricted -force, para ativar o seu ambiente virtual, beleza? Mas dito isso, a gente já tem vídeo aqui no canal também falando sobre como configurar um ambiente virtual aqui no Windows e tal, então a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso aqui. Vou criar um arquivo aqui chamado main.py. E aí, eu já estou utilizando aqui a extensão da Microsoft, que a gente já falou sobre isso. Eu vou selecionar o Python do meu ambiente virtual. Eu gosto também de utilizar uma extensão que se chama Code Runner, como a gente já viu anteriormente. Então eu vou já configurar aqui o Code Runner para executar o Python do meu ambiente virtual. Uma coisa que eu gosto aqui também de fazer, aqui no Linux, eu não sei como faria isso no Windows. No Windows eu acho que dá para fazer também. É o seguinte, limpar o terminal primeiro, antes de executar o comando. Então, tipo, eu colocaria assim, no Windows vai ser, se eu não me engano, CLS e o comando aqui. Nesse caso aqui do Linux é clear, beleza? Feito aqui, eu vou instalar essas coisinhas aqui. É rapidinho a instalação aqui. E daí, assim que a gente salva um arquivo Python, ele vai pedir também para instalar uma outra coisa aqui. Deixa eu salvar aqui, beleza? A última coisa, e aí a gente já está pronto para começar aqui a nossa calculadora. E o que a gente precisa fazer? Eu vou iniciar o Tkinter só para você ver. Sempre que eu for utilizar o Tkinter, eu vou fazer assim, import Tkinter STK, certo? Eu estou apelidando o Tkinter aqui como TK no caso aqui. E eu estou importando a biblioteca inteira aqui no caso. Então, se eu quisesse utilizar ele, eu faria root igual a tk.tk. E daí eu faria, por exemplo, root.mainloop. E daí eu já tenho uma janelinha aqui. Vou executar aqui para você ver, já tem uma janelinha pronta aqui. Mas a gente não vai trabalhar assim, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um outro módulo aqui, no caso. Deixa eu apagar isso aqui. Vou criar um outro módulo. Vou chamar de qualquer coisa. Calculator Factories, por exemplo. Para criar as coisas para mim. Então, por exemplo, quando eu for criar um botão, criar alguma coisa, eu vou usar uma função que faz isso para mim, porque assim eu consigo facilmente alterar todos os botões, tudo que eu precisar vai estar aqui dentro da função. Você vai ver que como vai ficar mais simples, eu acho, de utilizar. Então, vou dar um import Tkinter
as tk. E daí, por exemplo, se eu quisesse criar o root, eu faria def, por exemplo, para criar uma função, make root. E aí todas as funçõezinhas que começam com make, é porque elas vão criar algum objeto, no caso aqui. E daí eu vou falar que essa função retorna alguma coisa, eu vou falar que ela retorna tk.tk, no caso aqui. Por que que eu faço isso aqui? Para que quando eu buscar o retorno dessa função, lá em outro código, em outro módulo, por exemplo, eu tenho o IntelliSense, né, no caso, para eu utilizar. Então, você nem precisaria colocar isso aqui se você não quisesse. É opcional aqui no caso, né? Então, eu vou criar o root igual a tk.tk. Aqui é T maiúsculo, então só para dar uma diferença aqui, tk, que é o módulo, e aí tk, que é uma classe. Então, isso aqui é um T maiúsculo, no caso. E aí a gente pode configurar, por exemplo, root.title, para a gente colocar um título na calculadora. Estou colocando ponto e vírgula toda hora. Vamos colocar calculator, por exemplo. Beleza? Vamos fazer uma configuração aqui também, para ele já ter um espacinho nas bordas aqui. Eu vou te mostrar, deixa eu deixar ele assim. Eu vou retornar o root, deixa eu deixar ele assim, e daí eu te mostro aqui o que isso vai fazer. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui no main utilizar o root, eu importaria, por exemplo, from calculator factors, import make root, e daí aqui a gente pode colocar um if name igual a main, e daí a gente poderia mandar fazer o root aqui. Então, só pra gente não fazer direto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função que chama main, e daí eu vou criar essa função aqui, main, e vou executar por aqui. E daí a gente não fica tocando escopo global. A gente já falou sobre isso nesse canal também, então não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui. Root igual a make root, e aí root.main loop. Tá vendo? Que aí eu tenho um IntelliSense aqui, ó, main loop e tal. Por isso que eu gosto de utilizar a tipagem aqui, né? Beleza, fazendo aqui a gente tem a mesma coisa, uma janelinha com o título calculator, ela ainda está sendo redimensionada aqui no caso. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar um inflamento aqui nela, no caso, e eu quero colocar um fundo nela também. O inflamento aqui, se você entende de CSS, é um padding, né, no caso, um padding aqui nas bordas dela aqui. Então eu vou vir aqui, eu posso fechar esse daqui. Vou vir aqui e vou configurar ela aqui. Então eu vou falar no root aqui, que eu quero root.configure, ou config. Vou mandar pad x, que é o padding x, né, no caso, no eixo x. Então vai ser na lateral esquerda e na lateral direita. Eu vou ter um pad x e vou ter um pad y aqui também, no topo e embaixo. E eu quero também um background igual a branco. Então, FFF. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, root.resizable. Eu não quero que essa janela seja redimensionada, no caso aqui. Então, eu vou falar que eu quero false e false. Fazendo isso daqui, a gente vai ter uma janela, só que ela não vai mudar de tamanho. Ela vai ficar do tamanho das coisas que estão dentro dela aqui, no caso, beleza? Então, a gente não tem mais o botãozinho de aumentar ela aqui. No Windows, se eu me lembro bem, no Windows esse botão vai estar desativado aqui no caso. Beleza, feito isso, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer colocar um labelzinho no topo da calculadora aqui. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui que eu já fiz anteriormente. Deixa eu executar aqui só para você ver o que eu quero fazer aqui para você entender. Então essa é a calculadora que eu fiz anteriormente. Eu quero colocar esse label aqui no topo. Beleza? A gente vai ter um display aqui, e daí eu tenho os botões aqui embaixo dessa maneira. Então, e tudo isso que eu vou fazer nessas factories é para criar cada um desses elementos aqui. Esse label aqui em cima, o display e os botões aqui também. E o root, né? O root é a calculadora inteira que a gente acabou de criar, que é a janela inteira, e ela não pode ser redimensionada como a gente viu anteriormente. Beleza, feito isso aqui, a gente pode voltar aqui nas factories. E daí a gente começa a fazer as coisas que a gente precisa. Por exemplo, a gente precisa do label lá que eu te mostrei, que vai ficar em cima. Aquele label ele vai mostrar a conta que foi executada e o resultado da conta. E o resultado também vai aparecer no display. A gente vai ver isso ao longo aqui do vídeo. Então, make display.
Aliás, eu queria fazer o label, né? Então, make label. Vamos chamar de make label, que vai fazer um label. Outra coisa interessante aqui agora, essas próximas funções aqui, que vão criar um label, que vai criar um display, que vai criar um botão, por exemplo, elas precisam receber um parent aqui no caso, né? Porque eu preciso falar em qual widget eu vou atrelar esse label. E vai ser, no caso, na root aqui. Então, eu vou chamar aqui de root aqui, beleza? E esse aqui vai retornar um tk.label. Beleza, novamente, isso aqui eu estou fazendo só para eu ter um IntelliSense depois facilmente ali. Beleza, então eu vou criar um label, que vai ser um tk.label, que vai ter aqui o root como parent, no caso. Vai ter um texto. Inicialmente, a gente pode colocar o texto como eu fiz na outra lá, sem conta ainda. E aí, quando o usuário for fazendo contas, eu vou mudando esse valor aqui. Aqui eu vou colocar um negócio, enter igual a e, para que ele se alinhe no canto direito aqui no caso, né? E eu vou também colocar justify. Isso aqui é referente ao texto. Isso daqui é referente ao label inteiro. Isso aqui é referente ao texto, no caso aqui. E aí, justify right aqui, para ele justificar o texto à direita. E aí eu vou colocar um background igual a branco também. Se eu não colocar esse background aqui, ele vai ficar cinza, o padrão, se eu não me engano. E eu acho que é só isso. E aí, a gente já pode fazer o seguinte. Eu não sou muito fã de fazer isso, mas para simplicidade, eu já vou mandar o label se atrelar a uma grid aqui. E daí, eu vou te explicar como é que vai ser a nossa grid. A nossa grid vai ter... Deixa eu tentar executar de novo a calculadora aqui para você ver, só para você entender como é que funciona a grid aqui. Você está vendo que isso daqui e o display, ele está na largura inteira da grid, né? A grid seria uma grade aqui no caso, né? Uma grade invisível, né? Que a gente chama. Então essa grade aqui, esse display, ele está ocupando a grid inteira e esse label também está ocupando a grid inteira aqui. E daí, se você observar os botões, são 5 colunas que eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E daí as linhas não interessa a quantidade. Quanto mais linhas eu for colocando, mais ela vai aumentando aqui. Mas as colunas é importante para a gente saber como que a gente vai expandir o display e como que a gente vai expandir esse label aqui. Então por isso que eu estou te mostrando dessa calculadora aqui. Eu vou até deixar ela aberta aqui se eu conseguir, para eu ir te mostrando qualquer coisa ali. Então beleza, como é que eu vou fazer esse label se atrelar à grid, se expandindo por todas as colunas, aqui no caso, e sabendo que ele vai ter 5 colunas. Ele vai estar numa grid de 5 colunas. A gente pode fazer assim, ó, label.grid. Daí eu vou falar em qual row, em qual linha que ele vai estar. Ele vai estar na linha 0, que é a primeira linha, né, da janela. Qual coluna que ele vai estar? Ele vai começar na coluna 0 também. E por quantas colunas ele vai se expandir? Ele vai se expandir por 5 colunas. Então, column span igual a 5. Acho que eu escrevi errado. É column com M e N no final aqui no caso. Beleza, feito isso, a gente pode retornar o label, né, no caso. E daí a gente pode utilizar isso aqui em algum lugar. Por exemplo, aqui no caso em específico, eu não quero... a gente pode... Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe para calculadora. E daí, deixa eu te explicar um negócio aqui. Calculator class, eu vou criar aqui. E daí é o seguinte, eu não estou muito preocupado com nenhum padrão de projeto aqui, com nenhum princípio de Solid, nada. Eu só quero fazer de um jeito que vai ficar fácil de você entender, certo? Então, se você já sabe padrões de projeto, como a gente estudou lá no curso, é interessante você aplicar. Se você já aprendeu os princípios do Solid aqui e tal, é interessante você aplicar. Aqui, eu vou fazer uma God Class aqui, que a gente chama que é uma classe que faz tudo, no caso. Beleza? Porque facilita a vida, porque eu vou ter as coisas dentro da classe e eu posso manipular as coisas. As coisas que eu tô falando é o display, o label, os botões e assim por diante. Você vai ver aqui ao longo do vídeo aqui. Beleza, então eu tendo essa classe, o que eu quero fazer? Eu quero receber essas coisas dentro da classe. Então, por exemplo, vou criar uma classe aqui, qualquer, e daí, desculpa, isso aqui é outra linguagem. E daí, vai chamar de calculator.
E a gente pode receber aqui, por exemplo, no init dessa classe, a gente pode receber, por exemplo, o root, o top label, no caso aqui, a gente pode chamar de label só aqui, porque vai ter só ele, mas se você quiser deixar um nome bonitinho, eu vou chamar de top label. Vou chamar de label, um display e os botões. Nossa, o mais importante eu estava esquecendo. Então, os botões. Só que, vamos colocar o nome bonitinho. Então, vamos colocar label, um display e buttons. Beleza, e daí aqui eu vou colocar self root igual a root, self.label igual a label, self.display igual a display e self.buttons igual a buttons. E aí aqui um negócio interessante. Eu vou tipar essas coisas aqui só para ter certeza, novamente, que eu vou ter IntelliSense aqui bonitinho, que vai estar certinho, né, no caso. Então aqui eu vou falar from tkin, aliás, import tkinter stk, e daí eu vou from typing import list. E daí esse root aqui é um tk. Eu acho que a gente já vai ter essa tipagem aqui, quer ver? Vamos só conferir aqui, porque como eu já tipei a função aqui na factory, se eu fizer self.root. E eu tiver um IntelliSense aqui, eu acho que não veio não. Ele não conseguiu tipar sozinho para mim, mas se eu fizer assim, ó, por exemplo, self.root é igual a um tk, tem o tipo, né, tk.tk, eu posso fazer agora assim, self.root. E aí, fazendo o ponto aqui, eu tô achando que é meu VS Code que tá com problema aqui. Deixa eu parar ele aqui, salvar aqui, fazer self.root, ponto. Vamos conferir. Nada ainda. Bom, vamos tentar então jogar isso aqui pra cá, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver. Era pra funcionar, né, no caso. Vamos ver. Agora, se não for, eu não vou... Ah, agora foi. Se não fosse, eu não ia tentar mais fazer isso aqui. Beleza, então eu tipei de lá. Aqui era para funcionar da mesma maneira, não funcionou, não sei porquê, mas vamos deixar assim então. Então aqui no meu label, eu vou ter um tk.label. E aqui no meu display vai ser um tk.entry. Aqui nos meus buttons, que vai ser bem diferente aqui. Deixa eu até descer isso aqui para você conseguir ver. Vou descer aqui embaixo, porque senão você não vai conseguir ver. Eu vou descer os buttons e isso daqui. Aqui nos meus buttons vai ser uma lista. E daí, não se preocupe com isso agora. Você vai entender isso, o porquê. Eu vou colocar esses botões numas listas aqui, para ficar fácil da gente manipular eles. Então vai ser uma lista. Dentro dessa lista vai ter outra lista. E dentro dessas listas vão ter os botões. E daí, por que eu estou fazendo isso? Como a nossa calculadora é uma grid, ela tem linhas, né, no caso, e colunas. Então eu vou fazer com que isso aqui funcione dessa maneira. Por exemplo, cada lista dentro aqui dessa... A lista global é a calculadora, e daí cada lista dentro aqui dessa lista que tem aqui, ó, que a lista é a calculadora. Depois dessa lista aqui vai ser, cada um é uma linha, depois uma linha de botões, que vão ter esses botões aqui. E daí vai ficar fácil, porque depois a gente faz só um for ali, e a gente consegue já jogar todos os botões aqui dentro aqui. Você vai ver aqui na hora que a gente for fazer isso aqui. Só que a gente ainda não vai conseguir utilizar essa classe, porque a gente precisa fazer o restante das coisas. Por exemplo, a gente vai precisar do display e dos botões também. Então vamos lá. Montar o display, def make display. Eu vou receber também aqui um pai, né, um parent, aqui no caso, master, como você quiser chamar isso daqui. E daí, isso daqui vai retornar um tk.entry. Beleza, feito aqui, a gente pode começar criando o display, igual a tk.display, display. Desculpa, gente, é tk.entry. Eu acabei de colocar o tipo aqui e coloquei display. tk.entry.
E nessa entry aqui, o parent dela, o master dela aqui vai ser a root. Então eu vou colocar esse display na janela principal, no caso aqui. E aí a gente já pode fazer display.grid. E aí isso aqui vai ser similar a esse outro aqui, no caso, ó. Só que até faltou coisa aqui. A gente poderia mandar também... Não aqui. Aqui, né? A gente poderia mandar outras coisas aqui também. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui uma stick, no caso, para que eu tenha certeza que o meu label vai atingir todos os cantos, né? Para que ele vá para a esquerda, para a direita, para o topo e para baixo do tamanho inteiro da linha que ele tiver, no caso aqui. Então, vou colocar news aqui. Seria norte, sul, leste, oeste, no caso aqui, só que eu já falei isso em algum vídeo para vocês, eu prefiro news não ficando em ordem, porque é fácil de lembrar. Beleza, e aí aqui embaixo a gente pode até copiar isso aqui, porque o grid vai ser idêntico. Eu só vou mudar aqui a row, que vai ser a linha 1 aqui, o restante aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa que eu quero fazer no display é dar uma distância dele aqui. Eu fechei a outra calculadora que eu estava te mostrando como exemplo, mas eu quero dar uma distância dele para os botões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pad X na grid aqui mesmo, na linha aqui no caso, né? E eu vou colocar no topo, eu não vou colocar distância alguma, só que embaixo eu vou colocar, por exemplo, 20, eu acho que é muita gente, pode colocar uns 10 aqui de distância aqui, né? Aí ele vai dar uma distância entre os botões. Na hora que a gente criar os botões, você vai ver aqui. E daí a gente pode configurar o display. Então, display.config. Eu vou colocar ele, no caso aqui, ele já tá na linha 1, né? Não é isso aqui, não. O config aqui, eu vou colocar, por exemplo, fonte, que vai ser Helvética. Se eu não me engano, eu coloquei 40 pixels na outra aqui. E coloquei bold também. Só que se ficar muito grande, a gente diminui. Eu acho que foi, não sei se foi 40 ou 30, mas a gente muda, se for o caso aqui. Beleza. E daí a gente pode falar justify. E aí, você viu que a calculadora fica... Deixa eu abrir a calculadora aqui do Gnome aqui no caso. Essa não, né? É interessante. As calculadoras geralmente ficam com o número na direita aqui no caso. Essa aqui não, por incrível que pareça, mas... Eu vou colocar os números aqui na direita aqui, porque eu prefiro assim. Beleza, a gente pode colocar uma borda, BD igual a 1 aqui no caso. Relief igual a flat. Para ele ficar... Para ele não ter aquelas... Eu não gosto muito de umas bordas estranhas, que parece que o display está afundado, no caso aqui. Eu vou deixar Relief Flat aqui no caso. Vou colocar Highlight Thickness igual a 1. E Highlight Color. Não sei se eu escrevi isso corretamente, mas a gente já checa aqui. Eu vou te mostrar como checar. Na verdade, aqui, quando eu criei a outra, eu acabei decorando isso aqui. Mas você não precisa decorar isso daqui, não. Você pode segurar o Ctrl e pressionar aqui no Entry, aqui, ó. Você vai cair na documentação, no código aqui no caso. E daí você pode ler aqui, ó. Tem várias opções. Não quero só garantir que eu escrevi aquilo ali corretamente. Highlight Thickness. Nossa, eu escrevi Height. Mas deu pra entender, né, no caso. Coloquei Highlight aqui, Highlight Color. Deixa eu ver se eu acho aqui, Highlight Color, beleza. Beleza, tava também escrito incorretamente aqui, por incrível que pareça. Beleza, feito aqui, mas também ele não ia subir, né? Não ia abrir a calculadora se tivesse errado aqui no caso. Aí a gente ia depois descobrir isso. Beleza, uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Por incrível que pareça, quando você dá um Ctrl A dentro de uma entrada aqui no Tkinter, não tem nada configurado. Então ele não seleciona o texto para você. Então o que eu quero fazer é o seguinte. A gente pode configurar isso aqui fazendo o seguinte. Display.bind, no caso aqui. E daí esse bind aqui vai fazer o seguinte, deixa eu dar um return já no display para ver se soma esse erro aqui, se não tem mais nada errado. Beleza, sumiu.
Esse bind aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o bind de alguma tecla ou algum botão que for pressionado aqui no caso, algum evento que ocorrer dentro da janela ali. Eu quero fazer o bind do Ctrl A, no caso, certo? Então, quando eu pressionar as teclas Ctrl e a tecla A junto aqui no caso, eu quero fazer um bind e eu quero que execute uma função. A gente pode criar uma função que chama, por exemplo, display Ctrl A. E aí vamos criar essa função aqui. Essa função, ela vai receber por padrão um evento aqui. E esse evento é o que a gente vai utilizar para selecionar qual widget que está disparando esse evento aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, display Ctrl A. Daí aqui, a gente vai receber o evento que eu acabei de falar. A gente pode deixar ele por padrão, no caso aqui, mas não precisa, porque... Ou pode... A gente vai usar em algum lugar aqui nas classes, a gente vai deixar eventos como none, assim, ó, para não gerar erro, se eu não me engano. Vamos ver aqui, já já a gente chega lá. E aí aqui, eu quero pegar o widget que está lançando o evento e eu quero selecionar o texto que está nele. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer event.widget.select range. E aí, do índice 0, do começo até o final. Então, aqui é o primeiro do começo dele, né? Como eu tô falando 0 aqui. E aí, até o final, beleza? Uma outra coisa que eu quero fazer é event.widget.iCursor, mover o cursor para o final. E daí, return break. Não me pergunte por quê. Eu tava vendo na documentação isso aqui. Não sei por que tem que fazer isso, mas é assim que funciona. A gente vai lançar um monte de evento aqui, tá? Esse aqui é só o do Ctrl A no display, aqui para já deixar pronto aqui, a gente não ter que fazer isso mais para frente. Mas a gente vai criar um monte de bind aqui nos botões aqui, você vai ver ao longo do vídeo aqui. Porque se a gente precisar, é só segurar o Ctrl e aí clicar aqui. Ele ficou lento aqui de uma hora para outra, eu acho que foi por conta daquele arquivo que eu abri. Deixa eu dar um reload aqui rapidinho. Parece que voltou, aí agora parece que sim. Ele estava agarrando aqui para fazer isso aqui. Beleza. Então agora, o que a gente já criou? Deixa eu conferir aqui. A gente já criou root, label, display. E agora a gente precisa dos botões, né? Claro. Então, make buttons. Isso daqui, para te falar a verdade, nem precisaria ir para fora aqui no caso, né, do módulo aqui. Mas se você quiser deixar, eu vou deixar assim, porque a gente não precisa de acesso a isso aqui fora do módulo. Beleza, vou receber aqui um root no caso, e daí eu vou retornar no caso aqui aquela lista que a gente acabou de criar aqui anteriormente, que é isso daqui, ó. Só que agora eu vou ter que importar isso aqui também. Isso aqui da mesma maneira aqui. Beleza. Então agora, aqui no caso, é diferente assim. Beleza? Agora a gente pode começar. Por exemplo, vamos criar as linhas de botões aqui no caso dessa maneira. Por exemplo, vamos criar botão texts, por exemplo. Vai ser uma lista de listas. Só que vai ser de strings aqui, que vão ser os textos dos botões aqui no caso. Então, igual. Beleza? E daí aqui dentro, a gente pode colocar as linhas de botões. Como a gente vai ter 5 colunas, vai ser assim, ó. Isso daqui. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Eu precisava ter colocado as vírgulas aqui. Beleza? E daí agora a gente pode duplicar isso daqui para quantas vezes a gente quiser. Deixa eu pensar aqui, ó. Vai ser 7, 8, 9. E aí mais 2 colunas de comandos aqui, alguma coisa. Daí vai ser 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então vão ser 4 colunas aqui no caso. 4 linhas aqui no caso. Então aqui vai ser 7, 8, 9. Daí aqui é 5, 4, 5, 6, né? 4, 5, 6. Eu apaguei um ali sem querer. Depois 1, 2, 3.
E aí aqui embaixo a gente pode colocar, por exemplo, só para ficar organizado, vou colocar o 0 aqui, ponto, daí abre parênteses, fecha parênteses, e aqui no último o igual. Daí aqui, nesse primeiro aqui, a gente pode colocar, por exemplo, uns clear, né, no caso, para limpar a coluna. Aqui eu posso colocar, deixa eu ver aqui, ó, aqui pode ser mais, aqui embaixo menos, e aqui pode ser multiplicação. E daí aqui eu vou colocar divisão, e eu vou colocar para exponenciação, potenciação aqui no caso, esse símbolo aqui, ó. E daí eu não vou permitir o uso desse operador aqui, ó, no caso. Eu vou te explicar por que já já, porque na verdade senão a gente permite que alguém trave o computador da pessoa aqui no caso. Ou a própria pessoa trave seu próprio computador aqui no caso, né? Beleza, então a gente tendo os botões, eu vou criar uma outra lista, que vai ser a lista mesmo aqui, que vai ser a lista de botões, que é essa aqui. E essa lista vai ser igual a uma lista vazia. E daí agora eu vou percorrer essa lista que eu acabei de criar aqui, ó, que é essa lista aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero pegar as linhas, né? Então, for row. E aí eu vou fazer enumerate. Eu vou fazer assim, ó. Por exemplo, vou pegar row index, no caso aqui, row value in enumerate button texts. E aí, aqui vem um negócio interessante. Percebe que, se você observar aqui, deixa eu ver aqui no meu display, ele começa na coluna 1, na linha, aliás, 1. Se eu colocar alguma coisa nessa linha, eu vou estar ou colocando ou abaixo ou acima dele, no caso. Tipo, na mesma linha. Então, eu não quero fazer isso. Então, eu quero que esse enumerate, do row index aqui, que comece do 2. Então, start from 2. Beleza. E daí eu vou criar uma button row aqui, no caso, uma linha de botões aqui, que vai ser uma lista. Eu não preciso fazer essa tipagem aqui no caso, eu acho. Vamos ver. E vai ser uma lista aqui vazia. E daí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo isso aqui, ó, né? As linhas aqui no caso, né? E agora eu estou criando essa lista aqui que vai representar exatamente a linha aqui. E daí agora a gente vai começar a entrar nos textos aqui, nos botões. Então para isso, vou precisar fazer for col ou column index, col value, in enumerate. E daí aqui eu vou pegar o row value. Daí agora sim a gente vai estar nos botões aqui. Então se a gente, por exemplo, desse um print aqui em alguma coisa em col value, por exemplo, você ia ver esses botões. Deixa eu tentar chamar essa função aqui só para você ver. Make buttons. Vou executar ela aqui para você ver. Make buttons missing o root aqui no caso. Vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente ver que a gente não vai usar ele por agora. Deixa eu ver aqui o que foi agora o erro. List, eu não importei aqui, importei. Ah, tá. Eu coloquei um igual aqui, na verdade eram 2 pontos aqui. Beleza, vamos executar. Name button text is not defined. Então aqui era no plural, também errei isso aqui. Beleza, então agora sim. Agora depois de 5 tentativas, você está vendo aqui os textos ali no caso, né? Que são esses textos aqui desses botões. Isso que eu queria te mostrar. Beleza, só para você entender o que a gente está fazendo aqui, porque às vezes a gente vai só codando aqui, você não está entendendo nada. Então aqui, a partir daqueles textos, eu quero criar botões aqui no caso. Então, vamos criar um btn igual a tk.button. Ele vai ter um parent, que vai ser o root aqui. Aí agora ia dar erro se eu chamasse a função daquela maneira que eu fiz, porque agora sim eu estou utilizando o root. Ele vai ter um text, que vai ser o button text. Aqui no caso, ó, é isso aqui, ó. Esse col value aqui no caso, que eu poderia chamar de... vamos chamar de col value aqui mesmo. Beleza, e agora a gente pode fazer o grid dele, né? Grid. Daí a mesma coisa dos outros, só que agora a diferença aqui é row index. Aqui eu posso chamar isso aqui de row, né?
que vai ser o número mesmo. E aí, column. O column vai ser o call index aqui no caso. E daí a gente não precisa aqui passar, no caso, o call span, porque o call span do botão é exatamente 1, então a gente não precisa mandar. Ele não vai se expandir por mais de uma coluna. Então não vou precisar mandar ele aqui. Não stick igual a news. Lembra que o stick é o seguinte, ele vai se expandir ao tamanho máximo que a grid tiver. Se a grid tiver, tipo, sei lá, 1000 pixels de largura, o botão vai se expandir por 1000 pixels de largura. Beleza, só que eu quero um espacinho entre as grids, no caso. Eu quero que entre os botões tenha um pequeno espaço. Então vou colocar um pad x igual a 5 e pad y igual a 5. Beleza, e agora a gente parte para a configuração do layout do botão. Então config, ou configure também. Daí a gente pode fazer fonte igual a Helvética. Vou colocar uns 15 pixels aqui. Não sei se isso é pixel, não sei te informar exatamente se isso é pixel. Vou colocar normal, para não ser negrito no caso. Vou colocar pad Y para 40 e vou colocar o seguinte, width igual a 1 aqui no caso. Na verdade ele vai se expandir, eu só quero que ele fique o máximo quadrado possível no caso. Se eu não colocar dessa maneira aqui, pode ser que ele fique ou muito largo, no caso, ou muito alto. Então eu quero deixar ele dessa maneira aqui. Isso aqui eu tô te falando aqui porque eu já testei antes, então você pode fazer os testes aqui com pad X e pad Y aqui no caso, e a largura também. Mas aqui foi o jeito melhorzinho que eu achei, foi deixar ele desse jeito aqui. Daí eu vou colocar um background. A gente pode colocar um background F1, que eu gosto, F2, F3, que fica um cinza bem clarinho, ou F1, 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 F2, 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 ou F3, 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 tanto faz. Daí eu vou colocar borda 0, cursor, eu não sei te falar se isso aqui funciona em todos os sistemas operacionais. Rand 2, no Linux aqui pelo menos fica uma mãozinha aqui. Beleza, aí eu vou ter que pegar aquele negócio lá difícil de digitar, que é Highlight Thickness aqui no caso. Deixa eu pegar aqui. Highlight Thickness, que vai ser 0. Vou colocar Highlight Color, Highlight Background e Highlight... acho que é só os dois. Highlight Color e Highlight Background. Deixa eu tentar pegar aqui, porque senão ainda digita errado. Highlight, você viu até que eu parei de falar, né, pra digitar. Highlight Background, acho que é esse aqui, né? Não, é Highlight Color, Highlight Active, deixa eu olhar aqui de novo. Highlight Color. Acho que é isso. Outra coisa que eu vou colocar, já aproveitando que eu tô aqui, é Highlight Active Background aqui no caso. Então vai ser CCC aqui no caso também. Então, CCC. Eu acho que eu esqueci aqui, foi Highlight Background. Isso daqui que eu tô olhando aqui, Highlight Background, beleza. CCC. Beleza, se você não configura essas coisas aqui dessa maneira, provavelmente o teu botão vai ficar bem diferente em sistemas operacionais diferentes aqui. Porque eu testei essa calculadora no Windows, por isso que tem esse mundo de configuração aqui. Porque dá uma diferença grande de Windows para Linux. E daí aqui no meu button row, lembra da minha linha de botões aqui, eu vou adicionar, nesse for interno aqui, eu vou adicionar esse botão nessa button row aqui no caso. E ele não capturou aqui de novo, ele tá parando de funcionar, deve ser porque eu tô gravando a tela. .append btn. E daí essa linha, que quando ela acabar de ter os botões, eu vou colocar ela dentro de buttons aqui no caso. Então a gente vai fazer fora desse for agora no for grande, buttons, .append button row.
E daí assim agora a gente vai ter uma lista de listas de botões que vai ficar fácil a gente fazer um for e pegar os botões exatamente como eles vão estar dentro da calculadora, porque aí a gente pode até contar pela calculadora pra gente ver os botões, qual que é o botão, em qual índice que ele tá. Beleza, eu vou dar um retorno aqui agora. Return buttons. Beleza, feito isso, agora eu acho que a gente consegue usar a nossa classe da calculadora aqui. A nossa classe da calculadora vai receber tudo aquilo que a gente criou, então a gente vai ter que fazer isso aqui. Por exemplo, root a gente já fez, a gente precisa fazer o display, né? Display igual a make display. E isso aqui vai receber um root. Vamos chamar... Nossa, eu cliquei aqui num mundo de coisa aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar. Isso, agora sim. Agora a gente pode importar tudo aqui, ó. Make display, make buttons, make label. Isso daqui. E eu vou pular uma linha aqui. E daí, display, tá aqui, make display, beleza. E aqui eu não vou chamar esse main loop aqui. Eu vou só criar as coisas aqui. Então, display foi criado. Make label, então vamos chamar o label igual a make label. Root também. E buttons igual a make buttons. Daí a gente vai receber esse root aqui. E daí agora a gente pode chamar a nossa classe aqui. Então, from calculator class import calculator. Beleza, e calculator. Vamos instanciar essa classe, não? Calculator igual a calculator. Vamos passar as coisas. Eu não lembro a ordem que eu coloquei lá. Deixa eu olhar aqui. Se a gente colocar só uma documentação aqui, assim, ó, dessa maneira, sem escrever nada, eu acho que o VS Code vai mostrar aqui pra gente. Ó, não, eu preciso escrever alguma coisa. Teste. Só pra você ver, ó, que o VS Code me mostra aqui agora. É interessante, né? Se não tiver documentação lá, ele não mostra isso daqui, ó. Beleza, então a gente precisa do root. A gente precisa do label. Do display. E a gente precisa do buttons. Beleza, calculator criada. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só ver aqui o que fala. Tá, calculadora criada, só que ela não faz nada ainda, né? A gente tirou o nosso main loop daqui, no caso. Então vamos criar um método na calculadora que faz o início dela aqui. Então vamos chamar start, por exemplo, def start self. No caso aqui eu vou falar self.root.main loop. Beleza, feito aqui. Agora ela deve aparecer a janelinha aqui, ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Executando. A gente não chamou aqui calculator.start. Vamos executar agora sim. E já abriu aqui os botões tudo funcionando aqui, ó. Ah, gente, desculpa, a gente já fez a grid, né? Eu assustei aqui porque a gente já fez a grid. Nas factories aqui, a gente tá mandando já fazer grid aqui, ó, tá vendo? Grid, aliás. Em todo lugar que a gente faz grid, quer dizer, ele já vai ser atrelado à janela. Por exemplo, se eu não fizesse grid desses botões, eu assustei aqui porque eu falei, ué, por que já tá aparecendo? Tá vendo aqui, ó? A gente só tem o display e o sem conta ainda, que a gente criou aqui no caso. Eu acabei assustando aqui. Beleza, então vamos voltar isso aqui do jeito que estava. Pronto. Então a gente tem já a interface mais ou menos feita. Mas agora vem a lógica, né? E eu acho que a lógica é a parte mais complicadinha disso aqui. Porque até então o que a gente está montando é uma janela, né? No caso, colocando os botões onde a gente quer que eles apareçam. Mas a lógica aqui eu acho que vai ser diferente. Vamos ver o nosso Ctrl A? Tá funcionando também, ó. Ctrl A. Agora parou de funcionar. Eu acho que eu pressionei alguma tecla aqui que travou, foi tudo aqui, ó. E eu tive que reiniciar a gravação aqui porque travou tudo aqui. Não sei o que aconteceu não, mas alguma coisa travou o meu computador aqui. Beleza, continuando aqui com a nossa classe, a gente já fez o start aqui, só que o seguinte, eu preciso atrelar
algumas funções nos botões aqui. Então, por exemplo, se a gente olhar a nossa calculadora, ela não faz nada, né, no caso. Eu quero atrelar, por exemplo, quando eu pressionar 7, eu quero que ele apareça o 7 aqui no display. Quando eu pressionar 8, 9, qualquer coisa assim, eu quero que apareça aqui. Mas eu não quero, por exemplo, quando eu pressionar C, eu não quero que apareça C aqui. C é para fazer outra coisa, para limpar o display. Por exemplo, o igual também é para fazer outra coisa, para fazer a conta, no caso. Então vamos fazer o seguinte. Na minha classe aqui, eu vou tentar colocar isso aqui de lado. Deixar do ladinho aqui, que fica melhor. Vou diminuir aqui, porque a gente não precisa. A gente nem precisa ver isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar funções para configurar. Por exemplo, config buttons self. E daí a gente faz alguma coisa aqui. E def config display. Config display. Eita. Self. Beleza, e daí a gente faz alguma coisa aqui. E daí, antes de inicializar, a gente chama config buttons e config display. Só que, o que a gente vai fazer? Nos botões, eu vou fazer um for neles e vou atrelar funções aos botões que eu quero. Você vai ver aqui, vamos fazer um for neles. Eu vou pegar os botões só para ficar fácil. Eu vou pegar buttons igual a self.buttons, só para não precisar ficar digitando self aqui no caso. Vou colocar for row index e row values. Lembra que a gente já fez isso aqui um pouquinho atrás ali. Eu vou fazer um for naquela lista lá. Enumerate buttons. Tem for button index, que agora eu estou pegando o botão mesmo. Button, que é o botão mesmo. Aqui é o índice do botão na lista e aqui é o botão mesmo em si. Aliás, eu nem preciso aqui do índice, eu acho. Vamos deixar sem, se a gente precisar a gente coloca. E daí in row values. Daí eu tô pegando, lembra? Então, eu tô fazendo um for na lista grande, no caso eu tô pegando o índice. Eu acho que eu não preciso do índice também, então vamos tirar esse enumerate daqui. Acho que eu não preciso disso aqui. Então eu tô fazendo um for aqui, ó, deixa eu te mostrar a lista. É como se fosse esse aqui, só que isso aqui, ao invés de textos, são botões, no caso aqui. Não, estou fazendo um for nessa, pegando cada uma dessas linhas, e aí, dentro da linha, eu estou pegando cada um dos botões aqui. Beleza, fazendo isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, olha, se o botão... Vamos pegar o texto do botão, fazendo assim. Na verdade, já tem aqui, não tem? Na verdade, chama button. Vou chamar de button text aqui. A gente vai ter que pegar o botão text aqui. Botão text. Para eu pegar o texto de um widget de botão, eu vou fazer button, que é um tk button, lembra? Vou pegar o text de dentro dele. Lembra, isso daqui que eu tô pegando é um botão mesmo. É isso aqui, ó, no caso. Então eu tô pegando o text do botão. Beleza, e agora eu posso checar. Se o botão text for C, eu quero que chama, sei lá, função que vai chamar clear, né? Pode ser interessante, né? Então, por exemplo, se esse botão for o C, eu vou falar o seguinte, button.bind, e daí a gente vai fazer o bind de alguma coisa. Lembra que a gente fez o bind aqui, ó? Em algum lugar na Factory aqui, ó, a gente fez o bind de Ctrl A. Aqui eu quero fazer o bind de um clique do botão normal do mouse, botão 1 do mouse. Então, o bind vai ser de button 1 aqui no caso. E aí eu vou chamar self, por exemplo, clear. Não existe essa função ainda. Então vamos criar ela. Def clear. E daí, lembra que bind sempre vai mandar um evento. Então, você tem que colocar aqui, senão vai dar erro. Evento, mesmo que você não use, você vai ter que colocar aqui. Eu vou colocar event igual a none. Mesmo que você não vá usar o evento,
recebe o evento aqui. Ou então você pode também criar uma lambda aqui se você quiser, mas não tem necessidade disso, eu vou utilizar direto a função aqui. E aí o clear, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o self.display e vai deletar tudo que está nele do início ao fim. Então se a gente executar isso aqui agora, vamos ver se está tudo funcionando, e eu digitar alguma coisa aqui no display e pressionar o C, ele limpa o display, tá vendo? Legal. Então beleza, então tá funcionando o nosso clear. Beleza, agora outra coisa que eu quero fazer é, se o texto do botão text, for alguma coisa disso daqui, ó, se o texto do botão estiver em, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e também o ponto, no caso aqui, e a gente tem os sinais lá também de mais, menos, divisão e multiplicação, que vai ser esses daqui. Se o texto do botão for algum desses aqui, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele coloque o seu texto no display. Então, por exemplo, button.bind, só que o mesmo bind aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar esse aqui, vou fazer um bind do clique, no caso, e aí eu vou falar, por exemplo, add to display, add text to display. E aí a gente vai criar essa função aqui. Então vamos criar essa função. Def add text to display. Self, lembra do evento. E aqui a gente vai precisar desse evento aqui, porque a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai pegar self display.insert. Daí a gente vai inserir o que, no caso? A gente precisa inserir do início, né, no caso. Aliás, no final, a gente vai pegar o display, por exemplo. Se tiver algum texto, a gente vai inserir o que a gente está pegando do botão no final desse texto. Então vai ser, a gente vai inserir no final o event.widget. E agora eu estou precisando do evento, porque eu estou pegando o widget. E aí, o texto desse widget aqui. Então, isso não vai ser uma função. Event widget vai ser o widget que executou essa ação aqui no caso. Então, é o botão que eu clicar, vai ser o widget que vai executar essa ação aqui. Eu vou pegar dele o text. Vamos ver como é que tá isso aqui, como é que tá funcionando. Vamos executar? Então, 7, 8, 9, tá vendo? Ó? Só que o mais... o mais está aparecendo também. Isso aqui é um negócio que a gente vai corrigir talvez com expressão regular. Eu corrigi na outra calculadora com expressão regular. Simplesmente removi essas duplicações aqui. Lembrando que a gente tem curso aqui no YouTube gratuito de expressões regulares em Python. Então tem 7, 8, 9, isso daqui, menos, isso daqui, tudo funcionando. Parênteses, ó, faltou ali, ó. Então vamos colocar os parênteses. Isso aqui também vai. Isso aqui eu acho que também vai. Pro jeito que a gente vai calcular, isso aqui vai. Eu vou te explicar, quando a gente for mexendo isso aqui, eu vou te explicar. Então vamos colocar esses parênteses aqui. Então, lá no in, só a gente incluir os parênteses também. Vamos voltar aqui pra gente ver. Tal. Parênteses. Beleza. Então, feito aqui. Agora a gente precisa de mais alguma coisa, que é o igual, né? O botão de igual. Então vamos fazer isso aqui. Então vamos colocar o botão de igual aqui. Se o button text for igual a um sinal de igual, a gente quer chamar a função calculate, por exemplo. Vamos criar essa função aqui. Def calculate self. Lembra do evento? Aqui eu acho que a gente não vai precisar do evento. Só dar um print realizando conta. Só que antes da gente fazer conta, a gente vai fazer bem, a gente vai tratar bem esses valores aqui por questão de segurança, mas vamos só testar aqui, ó, igual realizando conta. Tá vendo a saída aqui, ó? Toda vez que eu clico no igual, ele realiza a conta. Aqui, ó, esse botão aqui, a gente pode colocar ele também junto, porque eu vou fazer um negócio aqui que vai ajudar, a gente não vai permitir o uso desse operador aqui no caso. Então a gente vai ter que tratar esses valores
antes de realizar a conta. Então vamos começar a mexer nessa conta aqui para a gente já começar a ir tratando os valores. Para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu for calcular alguma coisa, eu vou limpar o texto, certo? Então eu vou limpar assim, eu vou remover as coisas que eu não quero nesse texto, antes de realizar a conta, porque eu vou utilizar eval aqui no caso para realizar a conta. E é muito perigoso você usar essa função, então é muito importante você tratar muito bem tratado os valores que você for realizar aqui. Então, por exemplo, eu vou receber aqui, a gente pode receber aqui um texto, ó, se a gente quiser. Aliás, aqui eu posso pegar, se eu quiser, de cara do display, né? Pra gente fazer a conta, a gente pode fazer, por exemplo, fixed text igual fixed, porque eu estou assumindo que eu vou corrigir esse texto aqui. Então, eu vou falar, por exemplo, self.fixtext, uma função que não existe ainda, um método aqui no caso, que não existe ainda, self.display.get. E aí, esse self.display.get obtém o texto que está no display nesse momento. Só que aí agora a gente precisa dessa função, fixtext. Self, ela recebe um texto aqui, né, como a gente escreveu ali. E daí, nesse fixed text, eu vou utilizar expressões regulares. Vamos começar no começo, colocar no comecinho, import re. Eu vou utilizar expressões regulares para a gente limpar esse texto aqui. Então, por exemplo, coisas que eu não quero. Eu não quero nada que não seja o que tem nos botões da calculadora. Por exemplo, nada que não seja isso daqui, ó. Que é isso daqui que vai para o display. Então, eu não quero nada que não é isso daqui. Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou fazer assim, ó, por exemplo, text. Eu vou substituir o próprio argumento aqui. Não é uma boa prática de programação. O ideal seria criar uma nova text igual a re.sub e tal. Mas eu vou deixar assim para ficar mais curtinho aqui. Re.sub. Eu vou substituir aqui o seguinte, isso aqui é a expressão regular, isso aqui é para o que eu vou substituir, e isso aqui é de onde eu estou tirando esse texto aqui. Então, por exemplo, aqui ela vai receber um texto, e daí eu vou substituir esse texto para o seguinte, para a expressão que eu mandar aqui, para nada, no caso aqui nesse momento é nada, nesse texto que eu estou recebendo aqui. Então, essa expressão regular, ela vai ficar bem simples, na verdade. Por exemplo, eu posso colocar aqui um conjunto e falar que eu quero, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu quiser. Eu posso falar /d também. E daí eu posso falar, olha, eu quero nada que não for isso daqui. Então, se eu quero negar, eu posso fazer assim, ó, com isso daqui, beleza? Então, tudo que não for número vai ser substituído, só que eu vou colocar mais coisas, porque eu poderia utilizar /d assim. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar ponto, pode ficar também, a barra, né, que seria o mais, e aí aqui eu vou colocar todos com barra invertida aqui. Em alguns casos não é necessário, mas eu vou colocar só por garantia. Então eu vou colocar a barra, tá vendo que tem uma barra invertida e eu tô falando só o nome do caractere aqui, ó. Barra ponto é ponto, barra invertida, barra é a barra. Daí vem os caracteres de multiplicação, o caractere de subtração, o caractere de mais e o circunflexo, no caso aqui. Então a gente tem mais, menos, multiplicação, aqui, divisão e o circunflexo, mais números. E outra coisa interessante aqui, que a gente deve também colocar, é um E aqui, porque algumas contas vai ter um retorno de um E alguma coisa. Você vai ver, se você realizar a conta de números muito grandes, vai ter um E ali. Beleza, outra coisa que eu quero substituir, re.sub, é o seguinte, eu não quero sinais repetidos, por exemplo, isso aqui, ou mais, ou menos, menos. Isso aqui é uma expressão regular bem interessante até, para você entender ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o sinal que eu quero.
Então tá vendo que é os parênteses aqui no caso, né? Então eu vou pegar o sinal que eu quero. Daí aqui dentro eu vou pegar o ponto, o mais, é os que eu não quero que repita. A divisão, então ponto, mais, divisão, subtração, multiplicação e esse outro sinal aqui, que é o circunflexo aqui no caso. Então você vê que eu fiz um grupo para pegar todos esses caracteres aqui. O ponto, mais, a divisão, multiplicação e esses todos aqui. Só que o que eu quero ver é se eles estão repetidos. Então eu vou utilizar um retrovisor aqui, depois desse grupo aqui, ó, para selecionar qual que é esse caractere aqui. Então, por exemplo, se fosse um mais e tiver outro mais aqui, ó, assim, ó, dessa maneira, ou com mais também, se você quiser, ele vai considerar esse mais repetido. Só que eu quero substituir todos esses mais repetidos por apenas o símbolo que tiver aqui. Eu acho que é confuso de entender, né, no caso. Mas dá uma olhada nas nossas aulas de expressões regulares que eu acho que vai ficar fácil de você entender. Então, tipo assim, eu estou pegando um grupo, o primeiro elemento desse grupo, e estou checando se ele está se repetindo. Se tiver, eu vou substituir toda essa repetição pelo primeiro elemento do grupo aqui. Beleza? E na onde que eu quero fazer? No meu text. Beleza. E outra coisa que eu não quero também é o seguinte. Em alguns casos, por causa da nossa repetição de coisas que a gente fez aqui, a gente vai terminar com parênteses vazios assim, ou parênteses vezes parênteses, coisas assim. Então, eu não quero isso também. Então, re.sub. Vou substituir aqui. E daí, eu vou falar que eu não quero um vezes. Esse vezes aqui pode existir ou não. E daí, eu vou colocar o abre parênteses e fecha parênteses. Ou seja, isso aqui substitui. Deixa eu colocar os nomes aqui para ficar fácil para você ver aqui. Vou colocar o meu text. Vamos colocar aqui em cima. Isso aqui substitui tudo que não for. E aí a gente pode colocar tudo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto. E daí esses símbolos todos aqui. Mais o circunflexo, se eu não me engano. Então, substituir tudo que não for isso aqui vai ser eliminado da minha string. Beleza, aqui embaixo a gente substitui operadores, né? Acho que é operadores que chamam. Repetidos. Vou colocar sinais repetidos. Beleza, e aqui substitui isso ou isso aqui para nada. Então substitui tudo que não for isso aqui para nada. Substitui sinais repetidos para apenas um sinal e substitui isso aqui ou isso aqui para nada. Beleza, e aí a gente precisa retornar o nosso text. Beleza, então retornando o nosso text, agora a gente vai ter o nosso texto aqui. Então deixa eu te mostrar o que isso daqui faz. Vou dar um print. É aqui? Config display, não é aqui não, gente. Desculpa. Aqui a gente nem precisa dessa variável aqui. A gente vai no fix text. É no calculate aqui, ó. Gente, eu tava mexendo aqui, eu acho, ó. Olha pra você ver. Acabei mudando aqui. Então isso aqui vai ser... Nem tava lendo. Self display.insert. Não, aqui eu não lembro mais o que era. Config display. Acho que eu nem lembro mais o que tinha aqui. Não sei se era isso não, mas... Vou colocar 3 pontinhos. Qualquer coisa a gente resolve aqui depois. Então, fix text. Fixed text. Igual a self.fixtext self.display.get. Beleza, e aí agora sim eu vou te mostrar o que isso aqui retorna pra gente. Não fixed text. Então quando eu clicar em calcular, ele tem que arrumar o que tá no display pra mim. Então vamos executar. Eu vou colocar Luiz Otávio e mandar
executar aqui, ó, você tá vendo que não tá saindo nada aqui, ó, mas se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2 aqui, ó, você vê que só tem um número, beleza. Se eu colocasse, por exemplo, uma conta, 9, por exemplo, elevado a 9 aqui no caso, ele tem que sair aqui, ó, tá vendo? Então, interessante. A gente limpa, a gente não permite coisas como, por exemplo, print ou qualquer outra coisa assim. A gente não permite parênteses sozinho, assim, no caso, ó, não sai nada aqui, ó, porque a gente está limpando o texto. E sempre que você for executar, como a gente vai executar aqui, eval, avalia muito bem o que você está fazendo antes de você fazer, porque pode ser muito perigoso. Beleza, feito aqui, uma coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar, tá vendo que esse sinal aqui, ó, ele não vai ser usado exatamente como ele funciona em Python. A gente vai utilizar ele para a potenciação, né, exponenciação aqui no caso, um número elevado ao outro número aqui no caso. E daí eu vou fazer isso utilizando math. Lembra que eu te falei que eu ia te falar aqui? Deixa eu te mostrar. Vou abrir meu terminal aqui. Vou abrir Python 3. Só Python 3 aqui. E se eu fizer alguma coisa assim, ó, 9 elevado a 9, você tá vendo que vem já começa a vir um número muito alto, né? Se eu fizer assim, ó, 9 elevado a 9 elevado a 9, aí eu travo meu computador, basicamente. Não vai travar aqui, porque esse computador é assim, bem possante no caso, mas você tá vendo que ele tá tentando realizar essa conta aqui enorme, no caso. E eu não quero isso, eu quero ter uma certa segurança. Para resolver isso aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou dar um from. Aliás, vamos dar um import math. E isso aqui também funciona com a built-in poll, no caso aqui. Se você utilizar poll, assim, ó, poll 9, e daí fazer a potenciação de novo de 9 elevado a 9, dá a mesma coisa, ele vai travar do mesmo jeito. Então eu não quero isso. No caso aqui ele não tá travando, ele tá computando, tá? Às vezes alguém vai me xingar, ele não tá travado, ele vai computar esse valor em algum momento. Só que é muito grande, eu não quero isso na minha calculadora. Eu quero que, se a minha calculadora vê que o valor que está sendo calculado é muito grande, que ela pare e fale, olha, não dou conta de calcular isso aqui. Para isso a gente pode utilizar math. Então import math. Daí a gente pode fazer, por exemplo, math.poll, que não é a mesma função, no caso, mas faz a mesma coisa. A gente falaria math.poll, daí eu vou fazer math.poll de novo, de 9 elevado a 9. Então, se eu fizer isso aqui, você está vendo que ele já me deu de cara, ó, overflow error, math range error. Ou seja, eu vou conseguir captar esse erro aqui e vou falar, olha, eu não consigo calcular isso aí. Se fosse um número menor, ele vai conseguir calcular. E aí aqui está o ezinho que eu te falei que a gente vai precisar aqui na nossa calculadora. Por isso que a gente colocou ele lá. Beleza, então vamos fazer essa bagunça aqui, né, no caso. Aqui vai ser o seguinte. A gente vai pegar, então, as equações baseadas nisso daqui, né, no caso. Se tiver algum caractere desse daqui, a gente divide as equações e pega cada uma das equações. Então, vamos pegar, assim, equations igual a self.getEquations. Eu vou passar o meu fixedText. Beleza, vamos criar essa função def get equations. É isso mesmo, é. E a gente vai receber aqui nela uma string. Um text qualquer. Beleza, e aí, para a gente fazer isso aqui, a gente pode pegar... Eu já fixei o texto, já corrigi o texto aqui, então a gente não precisa preocupar com isso agora. Mas, quando a gente for fazer eval, a gente vai ter as equações separadas, né, no caso. Então, se a gente tivesse isso aqui, ó, por exemplo, 5, isso aqui mais... Qualquer equação com esse símbolo aqui, e aí isso aqui mais isso aqui, seriam duas equações, essa e mais essa. Então, eu vou ainda depois garantir a limpeza dessas duas equações. Mas aqui eu acho que a gente não precisa. Então, a gente só precisa dar um return aqui. Return re.split para a gente dividir o texto no circunflexo aqui no caso. E daí, acho que é só, né, no caso. Meu text.
vou mandar flag global aqui também. Vamos dar um print nas equações aqui só pra gente ver. Print equations. Vamos voltar aqui. Vou colocar, por exemplo, 9 mais 9. Tem que vir uma lista com uma equação. Beleza. E aí se eu colocar elevado a 3 mais vezes 6, por exemplo, são duas equações agora. Essa e essa aqui. Vamos executar. Beleza. Então são duas equações, ó, separado. E aí isso aqui pode ser um negócio complexo. Por exemplo, se eu mandar 3 dividido por 9 vezes mais 5, alguma coisa mais complexa assim, tem que dividir, ó, tá vendo? Ó? São 3 equações aqui no caso. Então, beleza. Agora a gente pode começar a fazer essa avaliação aqui. Então, vamos lá. Tá aparecendo, ele eliminou os parênteses aqui, não sei por qual cargas d'água. Será que é o minha expressão regular? Bom, eu vou passar por cima aqui, eu vou passar na frente aqui. Ah, faltou os parênteses aqui, ó. Nessa substituição aqui. Então vamos testar de novo, só para garantir. Vamos colocar 3 mais 9, por exemplo, tem que aparecer com parênteses aqui, porque os parênteses faz parte da equação aqui no caso, né? Beleza, então agora a gente pode partir para fazer a conta mesmo em si, né? Eu tô intrigado com o que tinha em configurar display aqui, que agora eu não consigo lembrar mais. Bom, depois a gente vê isso. Então vamos para o Calculate. Aqui no caso, o Calculate vai ser o seguinte. A gente agora já pode tentar fazer um try, no caso aqui, e tentar fazer as equações. E daí, quais são os erros que podem aparecer aqui? E daí, deixa eu colocar um except overflow error, né, no caso do math lá. Quando der uma conta muito grande, a gente vai ter um overflow error. E daí, uma coisa que a gente pode fazer é um self.label, lembra aquele label que a gente tem no topo? A gente pode fazer um config, mandar um text dele falando que, sei lá, não consegui realizar essa conta. Desculpe. Ficou muito grande. Vou colocar sorry aqui. Beleza, esse é um erro, né, no caso. Deixa eu colocar só um pass aqui. Outro erro que pode acontecer, podem acontecer vários erros aqui, então o que eu vou fazer é um negócio que não é muito legal não, mas eu vou pegar qualquer exceção que ocorrer aqui e vou considerar como erro, self.label.config. O ideal seria você saber quais erros vão ocorrer aqui, mas eu não sei de cabeça agora. E para ganhar tempo, você usa exception, mas você pode pegar exception as e daí dar um print no e, ou e.class.name, undername, underclass, undername, para você ver qual erro e daí você captura só os erros que você quer mesmo. Mas aqui eu não vou fazer isso para a gente ganhar um pouco de tempo, porque a gente já deve estar com mais de 1 hora de vídeo já. E aí eu vou mandar o text só com conta inválida. Beleza, feito aqui, vamos mexer nessas equações aqui no caso. Essas equações vão ser o seguinte. Se eu tiver só uma equação assim, eu já posso fazer ela de cara. Então eu posso fazer if lam equations igual a 1. Quer dizer que eu só tenho uma conta. Então eu posso pegar um result, por exemplo, igual a eval, e daí aqui, lembra que eu te falei, sempre que você for usar eval, muito cuidado com isso aqui. Eu vou colocar eval, e daí eu vou mandar ele fazer um fix text de novo, para corrigir de novo o texto, daí eu vou mandar o equations, eu vou pegar a equação que tiver no índice 0 ali, do meu split aqui no caso, porque só tem uma, né, então eu só estou pegando essa equação. Se tiver mais, aí o negócio complica um pouquinho, porque aí eu vou ter que fazer um for em todas as equações, vou ter que calcular essas equações, e daí, depois de calcular elas, eu vou ter também que entrar no math.poll, no caso, porque quer dizer que se tem mais de uma equação, alguém pediu para fazer uma exponenciação, no caso. Então eu vou passar no math.poll, e daí eu vou realizar a conta com math.poll, a partir da equação já resolvida, no caso aqui. Então, por exemplo, se eu mandar 9, vamos pensar, 7 mais 2, que dá 9, elevado a 2, por exemplo,
ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular 7 mais 2 e depois ele vai elevar a 2, no caso. Beleza, então vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou dar um result, por exemplo, igual ao seguinte. Eu vou pegar o primeiro elemento da lista aqui, no caso. Para a gente pegar o primeiro elemento, eu vou mandar ele avaliar. E daí, eu vou fazer um self.fixText de novo. Não se esqueça de corrigir o que você está mandando para avaliar. Eu vou pegar das minhas equations. Eu vou pegar o elemento 1, no caso. Pode ser o elemento 1, isso aqui é 0, 1 no caso, então o primeiro elemento das minhas equações, pode ser até 0 aqui no caso, assim. E daí eu vou pegar o índice. Não, pode ser o 0 aqui no caso, desse jeito aqui mesmo. Então aqui eu estou pegando a primeira equação de todas as minhas equações. E daí aqui eu vou fazer for equation in equations, só que aqui eu tenho que pegar a partir da 1. Então, eu vou pegar 1 e daí 1 só, né? Até o final, é isso aqui mesmo. Então, aqui, ó, eu tô pegando a primeira equação, para eu já ter ela avaliada aqui, a primeira equação. E daqui em diante, eu vou pegar da segunda, né, para frente. Então, 1 para frente. E daí, aqui, eu vou fazer result igual a math.poll. Daí, eu vou mandar o meu result e a avaliação da equação que tiver aqui. Então, eval self.fixText equation. Acho que eu não importei math. Não. Import math. Beleza. Voltando aqui. Então, agora já está começando a ficar meio complexo aqui, né, o negócio. Beleza, mas agora é só a gente pegar o resultado, self.display. A gente apaga tudo que estiver no display, delete, e joga o resultado lá. Então, delete do começo ao fim do display, self.display.insert, agora eu vou inserir o resultado. Então, no final, result. Daí, self.topLabel, o label, no caso, a gente vai colocar config text. E aí o texto lá de cima, do topo lá que a gente colocou, aquele label lá no topo, eu vou colocar a conta, a última conta realizada. Então a gente pode colocar, por exemplo, fixed text, que é o que estava no display no caso, ou a gente pode, pode ser esse aqui que fica mais fácil, igual ao result. Vamos ver se isso aqui já funciona? Deixa eu abrir a calculadora aqui, colocar 5 mais 5 igual conta inválida aqui. Por que apareceu conta inválida se ele fez a conta? Vou dar um clear 5 mais 5, ele está dando 10, mas está aparecendo conta inválida aqui. Vamos olhar aqui. Onde que eu escrevi conta inválida? Deu alguma exceção aqui. Então agora, ó, as e, para a gente ver qual foi a exceção, print e. Vamos olhar? Igual unexpected string parsing. Vamos ver. 5 mais 5. Label object has no attribute config. Eu escrevi errado em alguma coisa aqui. Vamos ver onde que está o config. É aqui. Você vê que a exceção ocorreu aqui, então daqui para lá tudo aconteceu normal, tudo funcionou belezinha. Beleza, vamos executar aqui pra gente ver. Se eu mandar executar, ó, tá vendo? Ó, ele tá dando uns erros aqui porque ele tá tentando avaliar, eu acho que uma string vazia. Mas no caso aqui, eu posso fazer 5 mais 5 e ele vai aparecer aqui em cima 10, tá vendo? 5 mais 5 igual a 10. E daí eu posso mandar umas contas loucas aqui, por exemplo. 9 elevado... Vamos tentar o 9 elevado a 9 aqui. Elevado a 9. Vamos executar, ó. Tá vendo? Deu conta inválida. Expected bytes... string or bytes like object. Na onde que deu esse erro aqui? Vamos descobrir. O que eu fiz de errado aqui? Esse erro tá por aqui, ó, no caso. Ó. Então, self.fixText. Vamos pegar essa... Não preciso disso, não. Só ver aqui qual que é a exceção que tá ocorrendo aqui.
Ah, aqui, ó. Eu mandei errado isso aqui, ó. É equation aqui, ó. Vamos ver se era isso mesmo. Deixa eu mandar 9 elevado a 9 mais uma vez. Agora ele tem que fazer a conta. Beleza, então ele fez a conta aqui. Eu não tô conferindo aqui se tá tudo certo. Você confere aí, deixa nos comentários. Eu vou deixar o link também no GitHub para você, se você quiser fazer um pull request lá e tal, corrigir alguma coisa. Vamos colocar aqui 3 vezes. Beleza, 3 vezes ele faz, mas no caso, se eu mandar mais uma, agora tem que dar erro. Não consegui realizar essa conta, sorry. Beleza, não é interessante. Agora, vamos resolver aqui uns probleminhas que ficaram aqui. Por exemplo, os botões não são todos da mesma cor. A gente pode corrigir isso aqui. Outra coisa que eu fiz lá na outra é o seguinte. Eu quero que dá 5 mais 5, dá Enter, que eu tô pressionando Enter aqui, ele não faz nada. Então a gente pode... Ah, lembrei. Aqui o meu bind aqui é aqui, ó. Por isso que tem isso aqui. Então, a gente vai fazer self.display.bind, no caso aqui. E a gente pode pegar, ó, duas funções aqui. Return, que é o Enter, normal. E aí vai ter uma função aqui. Pode ser um lambda. E aí chamar o self.calculate. Ah, lembra que eu te falei que você pode fazer assim, ó, se você não quiser passar o evento para lá, mas aqui a gente já tem, né, já configurou o evento lá na função calculate. E daí eu vou fazer outro que vai ser o kp. Não sei se é kp enter no caso aqui. Kp return. Acho que é kp. Ah, kp enter, beleza. E acho que só, vamos testar aqui agora se o Enter funciona. Vamos dar 5 mais 5, Enter. Agora ele calcula com Enter, beleza. O Ctrl A já está funcionando também, então se eu der Ctrl A, apagar, e aí dá 789 mais 555, ele faz o cálculo aqui, beleza. Então o Enter já está funcionando. Acho que agora é só a gente colocar os números, né? Os números, não, as corzinhas diferentes aqui no display. E no botão de clear aqui também. Então vamos fazer isso aqui. Deixa eu voltar aqui no botão de clear. Como a gente já está pegando ele aqui, a gente pode fazer button.config. E aí eu vou mandar bg igual a... E daí eu não lembro a cor aqui. Deixa eu pegar ela aqui no outro monitor aqui que eu deixei salvo aqui. Tá aqui. Então tá aqui. Essa vai ser a cor do clear. É um vermelho, se eu não me engano. FG igual a FFF, né? Esse aqui é background, que é a cor de fundo, e foreground, que é a cor do texto, né, no caso. E aqui, eu vou colocar no igual, aqui eu vou colocar um azul, que eu também não lembro a cor. Tá aqui do lado, beleza. Vamos ver se ficou legal aqui. Voltando aqui, executando. Beleza, então aqui está a nossa calculadora. Vamos testar 5 mais 5, 10, aliás, 10 elevado a 10. Vamos colocar 2 elevado a 10, que a gente sabe bem, né, o que é, 1024. Beleza, então aparentemente está funcionando. Aí, como eu te falei, esse vídeo já está extremamente enorme. Eu vou deixar esse código todo no GitHub para você fazer pull request, caso você encontre algum erro ou você queira melhorar essa calculadora aqui, utilizar algum padrão de projeto aqui, se você quiser. E daí, você pode também deixar aí nos comentários, se você achar algum erro que você talvez não tenha conseguido corrigir, falar, tem algum erro aqui nessa calculadora, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!